Fala pessoal, bem-vindos a esse vídeo onde a gente vai criar esse efeito de menu interativo usando o JavaScript. Esse efeito faz com que, ao rolar a página para cima ou para baixo, o item do menu correspondente à seção visível mude de cor, destacando-se automaticamente. Aqui a gente tem um site com várias seções como Home, Sobre, Serviços, Preço e Contato. E à medida que o usuário for rolando a página, o menu vai indicar visualmente em qual parte da página o usuário está. Isso não só melhora a experiência do usuário, mas também dá um toque mais profissional no seu projeto. A gente vai selecionar os elementos do menu usando o JavaScript. Nós vamos criar uma função que vai detectar a posição do scroll, identificar qual a seção que está visível. E também vamos aplicar uma classe CSS ao item do menu correspondente, alterando sua aparência. Lembrando que o link do repositório com as imagens e o código finalizado eu vou deixar na descrição do vídeo. Aqui na URL basta você abrir, clicar na imagem que você quer baixar, depois você clica aqui nesses 3 pontos, e depois clica em Download, e ele vai começar a baixar a imagem. E aí é só você fazer isso para todas as 5 imagens e colocar na pasta do projeto. Bom, pessoal, então aqui eu estou com as 5 imagens já baixadas do repositório. Agora eu vou criar uma pasta chamada img. Vou jogar essas imagens dentro da pasta. Agora eu vou criar a pasta do meu projeto em si. Vou chamar de menu ativo. Vou jogar a pasta img dentro dela. E agora eu vou no VS Code, abrir esse projeto e criar o arquivo HTML. Eu removi minha imagem para a gente poder focar apenas no código durante a aula. Então, aqui dentro do VS Code, eu vou clicar em File e depois em Open Folder. Aqui eu vou selecionar a pasta que eu criei. Vou clicar em Selecionar pasta. E aqui ele vai abrir o projeto. Eu vou clicar em New File. Eu vou chamar meu arquivo de index.html. Eu vou digitar exclamação e vou apertar Tab e o arquivo vai criar o template HTML inicial. Aqui eu posso alterar para PTBR e o título a gente pode alterar para menu com classe ativa. Agora eu vou criar uma tag header, uma classe chamada header também. E dentro dela eu vou criar uma div com a classe container. Em seguida eu crio outra div com a classe mainHead. Dentro dessa div eu vou criar um H1, eu vou dar o nome de logo. E logo abaixo eu vou criar uma tag semântica de nave. Então aqui eu vou colocar nave class igual a nave. E aí dentro da tag eu vou criar uma UL. Em seguida eu crio o LI. Eu vou colocar uma classe chamada de links no plural. Aqui eu vou colocar uma tag A, um href igual a home. E aqui eu vou chamar de home. Agora eu vou copiar esse LI, vou repetir aqui embaixo. E onde tem home, eu vou trocar por sobre. E com S minúsculo. Vou repetir o mesmo procedimento. Vou colocar serviços. E aqui eu crio mais uma. Vou colocar o preço. E agora eu crio a última.
Vou chamar de contato. E aqui eu também coloco contato. Agora, aqui por fora da tag header, eu vou criar uma tag chamada section com o ID home. E dentro dessa section eu vou criar uma tag h2 com a palavra home. Agora eu vou copiar e colar logo abaixo. Vou fazer o mesmo procedimento e vou alterar o nome para sobre. Aqui também. Próximo eu vou chamar de serviços. Agora eu faço uma pro preço. E a última, que é o contato. Agora eu vou clicar aqui na minha extensão Go Live para ver o projeto rodando. Então aqui a gente pode ver a estrutura HTML criada, o logo, esse aqui será o menu, e aqui a gente tem o corpo do site. Bom, agora vamos criar o CSS. Eu vou começar criando a tag de link aqui em cima. Vou colocar o rel style sheet. O href vamos chamar de style.css. Depois da tag link, a gente pode vir aqui em new file e criar o arquivo style.css. Dentro do arquivo style, a gente pode começar criando um seletor universal. Então a gente coloca asterisco. Dentro dele a gente vai colocar um margem 0. Vamos colocar também um padding 0. Vamos colocar um box sizing border box. E vamos colocar um scroll behavior smooth. Esse scroll behavior é para quando a gente clicar no menu, ele fazer uma rolagem suave. Então, continuando aqui, eu vou criar o body. Então, vamos começar alterando o font family. Vamos colocar aqui essa fonte. Vamos colocar também line height de 1.5. Agora vamos criar o estilo da tag header. Então vamos colocar um padding de 30px, 20px, background. Vamos colocar esse aqui. Vou colocar um position stick. Esse stick é para o menu ficar preso no topo da página quando a gente for rolando para baixo, certo? Continuando, a gente vai colocar um top 0. Vamos colocar sua largura para 100%. Vamos colocar um z-index de 99. E vamos colocar uma cor branca. Agora a gente vem aqui na classe main head. Vou colocar um display flex. Vou colocar um justify content space between. E vamos colocar uma line items center. Na UL a gente vai colocar também um display flex. E vamos colocar um list style none, que é para remover aquelas bolinhas padrão da UL. Agora vamos utilizar o nav li. Vamos começar colocando um padding de 5
px, 10px. Vamos colocar um border none. Vamos colocar um display inline block. Vamos colocar margem right de 20px. Border radius de 10px. Vamos colocar também um transition ao linear 0,5 segundos. Esse transition a gente vai usar ele para causar um efeito de entrada e saída do fundo azul dos botões. Aqui a gente pode ver que o menu já está criando formato, mas a gente ainda precisa estilizar aqui as âncoras. Então, voltando aqui para o código, vamos fazer nave LIA. Vamos começar com text decoration none. Para remover aqueles underline, vamos colocar um color hashtag color branco. Vamos colocar um font weight de 500, um padding de 5 pixels. Se a gente voltar aqui, agora a gente pode ver que já está estilizado. Então, continuando, agora a gente vai estilizar o section, seria ali o corpo do site, né? Vamos colocar um display flex, um justify content center, vamos colocar uma line item center, colocar uma altura mínima de 100 VH, que é a altura da tela. Vamos colocar uma largura de 100%. Aqui a gente pode colocar o section H2. Vamos colocar um font size de 4 rem. Vamos colocar um font weight bold. Text transform uppercase e uma opacidade de 0,8. Vamos colocar também uma cor e um text shadow. Vamos colocar 5px, 10, 5 RGBA 000.5. Se a gente voltar aqui no site, a gente pode ver que a gente já tem a section. As palavras estão com uppercase, né, em caps lock, esse leve sombreamento. Todos estão assim. Agora vamos colocar as imagens de fundo em cada seção. Então, voltando aqui no código, fazer hashtag home, colocar a propriedade background. Aqui a gente vai usar uma propriedade chamada linear gradiente. Essa propriedade ela vai dar um efeito escuro por cima da imagem. Então a gente começa colocando RGBA 000.5, RGBA 000.5. Agora a gente coloca a URL que está aqui dentro da pasta img. Então a gente coloca underline img barra e aqui a gente seleciona img1.jpg. A gente também pode colocar a propriedade no repeat center barra cover. Então se a gente olhar aqui, a gente já pode ver que a primeira seção já tem a imagem e agora falta preencher o restante. Então eu vou copiar aqui, vou colar, vou trocar o home por sobre e aqui na URL eu vou colocar img2.jpg. Vou repetir o procedimento, vou trocar o home por serviços e aqui na imagem vou trocar para a imagem 3. Repito aqui mais uma vez, vou colocar preço
com a imagem 4. E agora, por fim, eu vou colocar contato com a imagem 5. Então, se a gente observar, pessoal, a gente já tem aqui todas as imagens e repare que ela não está tão brilhosa. Ela está com aquele efeito que a gente colocou do linear gradiente. Ele dá uma escurecida na imagem. Bom, e agora, pessoal, por fim, a gente vai criar uma classe chamada Active, que é uma classe que vai ser controlada via JavaScript para aplicar aquele efeito de fundo azul lá no menu. Então a gente vai colocar um background com essa cor aqui. Vamos colocar um display inline block. Vamos colocar um padding de 5 pixels. Vamos colocar um border radius de 10 pixels. Então, de volta aqui no arquivo index.html, pessoal, vamos criar um código em JavaScript que vai aplicar o efeito CSS quando a gente der o scroll na página para cima ou para baixo. Então, vamos criar aqui a tag script. Dentro da tag script, a gente vai criar uma constante chamada li. Essa constante a gente vai selecionar todos os links. Então a gente faz document.query selector all, e aqui a gente pega a classe links. Agora vamos criar mais uma constante chamada section. Vamos colocar aqui o document.query selector all section. Essa constante vai selecionar todos os elementos que tem a tag section. Vamos também criar uma constante para selecionar o header. Então, a gente cria const header. E também vamos repetir document.query selector. E aqui a gente coloca o ponto header. Agora vamos criar uma função chamada ActiveMenu. Dentro da função ActiveMenu, a gente vai criar uma variável chamada menuIndex. Então a gente faz let menuIndex section.length. Essa variável menuIndex, ela vai armazenar o tamanho do array do menu. Nesse caso é 5. Se a gente fizer um console log aqui no menuIndex, vamos chamar a função aqui ActiveMenu. Então aqui, ó, pessoal, ficou pequeno, mas a gente pode ver aqui, ó, o tamanho é 5. Ou seja, o menuIndex sempre vai ter o valor 5. Agora a gente vai criar um laço while que vai percorrer o nosso array para determinar qual é a seção visível na tela. E ele vai percorrer de trás para frente, ou seja, ele vai percorrer daqui do contato até home, onde contato equivale ao número 5 e home equivale ao número 1. Mas por que isso? O laço ele percorre a seção de baixo para cima, porque ao rolar a página, a última seção visível é a que importa para a gente. Se o laço percorresse de cima para baixo, ele podia parar na primeira posição e o scroll alcançasse, mesmo que houvesse outras seções visíveis abaixo dela. Então vamos começar o nosso laço. A gente vai fazer while menu index maior que 0. Nesse laço, a gente quer percorrer o menu index, lembra que ele vale 5, e a gente quer achar qual é o índice onde nossa página está visível. Ou seja, se eu clicar no menu de serviços, eu estou no índice 3. Se eu clicar no menu sobre, eu estou no índice 2, e assim sucessivamente.
Então, dentro do laço, a gente vai fazer um decremento do index. Então, vamos fazer menu index recebe menu index -1. Ou seja, é para ele ir percorrendo o 5, depois o 4, depois o 3, depois o 2, depois o 1, de trás para frente. Agora, a gente vai declarar 3 variáveis para localizar a nossa posição na página. Eu vou começar declarando const header height recebe header.offset height. Esse cara aqui é para a gente obter a altura do header, é a altura do menu. A próxima variável vai ser scroll position, vai receber window.scroll y mais header height. O scroll position é para a gente fornecer a altura da página que foi rolado mais a altura do menu. E aqui a gente vai criar mais uma variável chamada const section position. Ele vai receber section menu index ponto offset top. Isso daqui é para a gente obter a posição da seção atual. Ou seja, esse cara aqui está fornecendo para a gente a distância do topo da seção até o topo da página. Ele vai pegar a altura aqui onde começa a seção home. Então, aqui onde começa a imagem até o topo da página, ele vai pegar essa distância. Depois, aqui na seção sobre, ele vai fazer a mesma coisa. Aqui onde começa a imagem dessa seção, ele vai pegar a distância do topo dessa imagem até aqui em cima do topo da página e assim sucessivamente para serviços, preço e contato. Então, voltando aqui no código, se a gente fizer um console log no section position, a gente pode ver que essa daqui é a distância, ó, 108, lembrando que ele está de trás para frente. Então, aqui é contato, esse cara aqui 3.087 é o preço. Então aqui, ó, home 108 é a distância daqui do topo da imagem até aqui no topo do navegador. Aqui, ó, em sobre é a mesma coisa. Esse 1101 é a distância daqui, não é até aqui onde eu estou vendo, tá, pessoal? É daqui, ó, a gente tem que rolar até aqui em cima para chegar no topo do navegador. Então aqui são as distâncias respectivas de cada item da nossa seção, né? Agora, voltando no código, a gente pode apagar esse console e vamos fazer um if para comparar pro position se ele é maior ou igual to section position. Se ele for maior ou igual, a gente faz simplesmente um break, ou seja, sai do laço quando a condição é satisfeita. Esse if é para a gente verificar se o scroll do usuário já alcançou a seção visível. Ou seja, quando a posição encostar na área do corpo desejada, a gente sai do laço com o índice da posição. Então, aqui, quando a gente sair do laço while, a gente vai ter o índice que a gente quer. Então, a gente pode fazer um li menu index ponto playlist ponto add active. Esse li
Ele vai adicionar a classe Active no menu atual correspondente ali à seção da página. E além de adicionar esse Active, a gente também precisa remover dos outros, né? Senão todos os itens do menu ficariam com essa classe. A gente só quer que fique a classe atual, o item do menu atual. Então aqui a gente pode fazer li.forEach ltx.flashList.remove Active, que é para remover a classe Active de todos os itens do menu. E aqui, além da gente chamar a função, quando o arquivo for carregado, a gente também pode chamar ela sempre que o scroll for realizado na página, né? Então a gente pode colocar window.add event listener scroll active menu. Então aqui visualmente a gente pode ver que reparem aqui, ó, quando o final do menu encostar aqui no topo da seção sobre o nosso efeito CSS, vai ser removido de home e passar aqui para o sobre. Então vamos lá. Ó, subiu, está na home. Desceu aqui para a imagem de baixo, ou seja, alcançamos a posição dessa seção, ele automaticamente vem para cá. E aqui a gente pode clicar e ver o efeito no nosso navbar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se fez sentido para você e ajudou de alguma forma, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E se você quiser desafiar ainda mais em CSS e JavaScript, dá uma olhada aqui na playlist do canal, onde tem vários outros vídeos para você explorar e elevar suas habilidades. Até a próxima.